terceira sessão ordinária de 15 de fevereiro de 2021. Ao senhor primeiro secretário para proceder à chamada dos senhores vereadores. Antônio Carlos Domingues, presente. Benedito Roberto Meira, presente. Chiara Ranieri Baceto, presente. Edmilson Marinho da Silva Júnior, presente. Edson Miguel de Jesus, presente. Estela Alexandre Almagro, presente. Guilherme Berriel Cardoso, presente. José Roberto Martins Segalo, Luiz Carlos Bastazini, presente. Luiz Eduardo Penteado Borgo, presente. Manuel Afonso Lozila, presente. Marcelo Roberto Afonso, presente. Marcos Antônio de Souza, presente. Sérgio Brum, presente. Ubiratã Cássio Sanches, presente. Vanderlei Rodrigues de Moraes, presente. Questão de ordem. Os vereadores presentes, a quórum, do meu nome não foi falado terceira sessão presente. ordinária do dia 15 de fevereiro de 2021. Vereador Marcos, questão de ordem. Ao ser lido o meu nome não foi falado Tocando a proteção de presente. Deus, vereadores da Câmara Municipal de Bauru iniciam seus trabalhos às 13 horas e 14 minutos. Ao senhor segundo secretário para a leitura de um versículo da Bíblia Sagrada. Salmo 119, versículo 93. Nunca me esquecerei dos teus preceitos, pois por eles me tens vivificado. Podemos nos sentar? Questão de ordem, presidente. Questão de ordem concedida. Solicito a dispensa da leitura da ata da sessão anterior. Senhores vereadores, está em discussão o pedido da dispensa da leitura da ata da sessão anterior. Ninguém querendo fazer uso da palavra, está em votação. Aqueles que forem favoráveis permaneçam como estão e os que forem contrários queiram se manifestar. Aprovada a dispensa da leitura da ata da sessão anterior. Agora está em discussão a ata da sessão anterior. Ninguém querendo fazer uso da palavra, está em votação. Os vereadores que forem favoráveis permaneçam como estão, os contrários queiram se manifestar. Aprovada a ata da sessão anterior por unanimidade dos senhores vereadores. A comunicação aí não está ouvindo? O Segalo faz hora que está pedindo a palavra aí. Eu estou pedindo uma questão de ordem. Questão de ordem, presidente. Deferido. No momento da chamada, eu esqueci de falar que o... No momento da chamada não foi dito, foi lido o meu nome e não foi dito presente, só isso. Então, corrigindo, temos 16, está certo. Então, 16 Perfeito. Vereadores presentes. Era só isso, muito obrigado. Segala nos acompanha. Obrigado, doutor Segala. Muito obrigado. Questão de ordem, presidente. Deferido. Solicito a dispensa da leitura das matérias constantes do expediente. Senhores vereadores, está em discussão o pedido da dispensa da leitura das matérias constantes no expediente. Ninguém querendo fazer uso da palavra, está em votação. Aqueles que foram favoráveis permaneçam como estão e os contrários queiram se manifestar. Aprovado. Senhores vereadores, como estamos todos em luto pelo falecimento da doutora Thelma, e sendo assim, comunico a vossas excelências que a eleição para vice-presidente desta casa e o preenchimento das vagas em aberto das comissões permanentes ocorrerão no expediente da próxima sessão ordinária, no dia 22 de fevereiro, às 13 horas. Questão de ordem, presidente. Deferido. Solicito a dispensa do intervalo regimental. É isso? Está correto? Na sequência, sim. Sim. Eu gostaria de fazer uma solicitação a todos. Nós vamos abrir para o hall de oradores aqui. Nós havíamos até feito uma fala pelo grupo de vereadores, mas é bom a gente reforçar, e eu faço um apelo aqui a todos, em memória da vereadora doutora Thelma, ao luto, né, dessa pessoa tão importante que até há poucos dias estava aqui conosco, uma pessoa que vai fazer muita falta nesse legislativo, né, e por uma questão de humanidade, por uma questão de respeito, por uma questão de respeito principalmente à dor da família, eu peço então, né, e como eu fiz a solicitação no grupo, que a gente possa abrir mão da palavra do hall de oradores e
também que a gente sobreste hoje o projeto que está em votação para que a gente discuta na próxima semana. Algum vereador gostaria de fazer uso da palavra? Nós temos 2 vereadores que gostariam de fazer uso da palavra, então, o restante, o pessoal que tá acompanhando a gente aí de maneira remota, gostaria de fazer uso da palavra? Eu vou... Marquinhos, já que tem... Marquinhos. Então, para não ter problema. Tem mais alguém? Marcos, uma questão de encaminhamento. Eu vou chamar pelo nome, e aí o senhor... Isso, pela ordem. Eu vou chamar, então, pelo nome. Quem quiser fazer uso da palavra, então, fique à vontade. O Biratã Cássio Sanches. Abro mão da palavra. Vanderlei Rodrigues de Moraes Júnior. Senhor presidente, em respeito à vereadora Thelma Gobi e ao luto, eu abro mão da palavra. Antônio Carlos Domingues. Em respeito à vereadora Thelma, abro mão da palavra. Benedito Roberto Meira. Pede a palavra e a terá por 10 minutos. Senhor presidente, senhoras vereadoras, senhores vereadores, público que nos assiste, meus sentimentos de pesar à doutora Thelma, pelo seu falecimento, nossa colega, que aprendi a conhecê-la como parlamentar, ainda mais como médica que já a conhecia. O meu profundo respeito a toda a sua família. Senhor presidente, não é quebrando o protocolo, não, mas eu peço a palavra porque eu e o vereador Borgo, nós somos do PSL, nós protocolamos hoje aqui nessa casa um requerimento a Vossa Excelência para fazer a leitura de um pedido formulado por esses vereadores a respeito de um entendimento diverso que nós temos em relação à eleição à presidência dessa casa. Nós entendemos que a sua assunção como presidente, ela não é legítima, em que pese o senhor ter já feito manifestação a respeito em rádio ou pelos veículos de comunicação. Nós entendemos que ela não é devida e legítima pelos seguintes motivos. Primeiro, que o regimento interno ele preconiza 2 hipóteses em que o vice-presidente pode assumir a presidência dessa casa. E são 2 hipóteses em que nós entendemos que tem um caráter temporário, que é a ausência e o impedimento. A ausência é quando o presidente dessa casa, ele vai viajar, ou ele vai tratar de assuntos particulares, ou ele vai se submeter a um tratamento médico em que ele pede o afastamento das suas atividades como vereador, concomitantemente como presidente, e aí essa ausência, isso é chamado de ausência, o vice-presidente acaba assumindo as funções do presidente, como assim eu fiz na ausência do doutor Segala, quando ficou afastado por mais de 15 dias. E a segunda hipótese, que é o impedimento é quando o parlamentar está, ou ele foi preso em flagrante, ou ele foi preso temporariamente, ou preso preventivamente, ou então instaurou-se nessa casa uma comissão processante e o vereador presidente, ele está envolvido. E a Câmara recebe o pedido de comissão processante. Então, ele é afastado temporariamente das suas funções. Em razão disso, o vice-presidente assume. Só que nós estamos numa situação absolutamente diferente, em que nós temos um presidente, que era o Ricardo Pelissaro Loquete, que perdeu o mandato por uma decisão da Justiça, que reconheceu a contagem dos votos de um
candidato a vereador, que agora também vai ser empossado em razão do falecimento da doutora Thelma, mas o candidato que foi empossado a vereador, que é o Edmilson Marinho, ele faz jus não só a votar na mesa, como ser votado. Aliás, ele também faz jus a participar das comissões permanentes, porque o partido dele agora são 2 vereadores. Então, nós tínhamos aqui um presidente empossado e eleito legitimamente por essa casa, porque ele foi eleito, né, pelo menos pela maioria dos vereadores, só que ele perdeu o mandato. E ele perdeu o mandato desde 5/12 de 2020. Não foi agora. Então, nós entendemos que o cargo assumido por Vossa Excelência, nesse momento, ele é de forma precária e não é definitiva. O que nós queremos, portanto, eleição para toda a mesa. Se o senhor se candidatar e for eleito, aplausos, o senhor vai assumir legitimamente o cargo que o senhor disputou. Agora, o que nós entendemos é que a mesa diretora como um todo, ela está viciada a sua legitimidade no que diz respeito à permanência da mesa diretora, em razão da assunção do vereador Edmilson Marinho. Então, há necessidade de fazer uma interpretação do regimento como um todo, não apenas um artigo em que diz lá que excetuada vacância dos... Só que a vacância mencionada no regimento interno é uma vacância não definitiva, é uma vacância temporária. Porque vacância propriamente dita é quando uma pessoa, um servidor público, seja estadual ou municipal, ele deixa o cargo porque assumiu uma outra função e o cargo dele fica vago. Vacância. Aí nós temos uma outra pessoa para assumir o cargo daquela pessoa. Mas é cargo público efetivo e não eletivo. Então, a expressão vacância no regimento interno não diz respeito a um afastamento definitivo, e sim temporário. Por isso que, somente em 2 casos, o vice-presidente pode assumir as funções do presidente. No caso da ausência e no caso do impedimento, conforme já havia exposto. Eu peço reserva do meu tempo, caso seja necessário. Excelência, nós não temos reserva do tempo no rol de oradores, tá? Então, está indeferido o pedido de Vossa Excelência. E já aproveitando que o senhor fez uma solicitação, há pouco o primeiro secretário pediu uma questão de ordem e solicitando a dispensa da leitura das matérias constantes no expediente. E eu perguntei se alguém tinha alguma objeção e ninguém fez objeção. Ou seja, nós não vamos mais fazer leitura de nenhum documento porque já se encerrou esse tempo que deveria os senhores terem se posicionado anteriormente. Próximo vereador inscrito, vereadora Chiara Raniero Baceto, por favor. Presidente, só para registrar aqui, nós havíamos combinado de todos abrirmos mão da palavra. E é evidente que nós não nos respeitemos dentro da Câmara Municipal. Eu digo nós, vereadores mesmo. Mas eu nunca imaginei que isso extrapolasse a nossa condição de estarmos vivos. Então, eu queria deixar aqui registrado a minha indignação pelo que foi feito agora. Era isso. Obrigada. Obrigado, vereadora Chiara. Próximo vereador inscrito, vereador Edmilson Marinho da Silva Júnior. Abre mão da palavra. Próximo vereador inscrito, vereador Edson Miguel de Jesus. Em respeito à doutora Thelma, abro mão da palavra. Vereadora Estela Alexandre Almagro. Em respeito, primeiramente, à vereadora Thelma e à família Gobi, ao luto deles e da cidade, que gostava tanto da Thelma, eu deixo
para voltar para o plenário para a próxima semana e fazer esse debate. Abro mão da palavra. Próximo vereador inscrito, vereador Guilherme Berriel Cardoso. Olha, em respeito à doutora Thelma Gobi, eu abro mão da palavra. Próximo vereador inscrito, vereador José Roberto Martins Segala. Então, mas o áudio parece... Abre mão, vereador? Senhor presidente, eu disse, se não foi ouvido, que eu abro mão da palavra nesta sessão. Obrigado, doutor Segala. Próximo vereador inscrito, vereador Luiz Carlos Bastazini. A respeito da doutora Thelma, eu abro mão da palavra. Próximo vereador inscrito, vereador Luiz Eduardo Penteado Borgo. Pede a palavra e terá por 10 minutos. Depois tem que pedir para sobressar o projeto por uma sessão. Senhores vereadores, presidente em exercício, Marcos de Souza, sim, senhor. A todas as pessoas que nos acompanham, não há dúvida que é uma tarde triste, difícil, pelo falecimento da doutora Thelma, que era uma grande amiga, tínhamos até uma certa aproximação. Minha sogra é madrinha da sobrinha dela, mas isso aqui ninguém discorda. Uma pessoa que sempre pautou pela legalidade, pela luta dos mais carentes, pelo cumprimento do regimento interno e em respeito à vereadora Thelma, em respeito à família dela, em respeito à população de Bauru e em respeito ao regimento interno desta casa, assim como Vossa Excelência, presidente em exercício, enfrentou esse momento difícil para dar posse ao presidente do seu partido, Arildo Lima Júnior, como consultor jurídico nessa casa na data de hoje. Eu imagino que não tenha sido fácil para o senhor, diante o luto que o senhor está, em dar posse ao novo consultor jurídico desta casa. Também entendo que pelo luto estamos aí encontrando várias dificuldades para dar posse a outros vereadores. Inclusive, Vossa Excelência deu entrevista na rádio, dizendo que tinha combinado com o suplente Júlio César, aonde ele aceitaria de tomar posse no dia 22, e o mesmo disse para mim que, em momento algum, ele concordou com isso. Inclusive, era para estar fazendo parte dessa sessão aqui. Então, em respeito à nossa amiga vereadora Thelma, eu faço questão de vir aqui, porque eu tenho certeza que ela estaria aqui hoje falando e lutando contra essa arbitrariedade. Sabe por quê, presidente? O artigo 473 da CLT, aonde disciplina, quando um pai perde um filho, quando uma mãe perde um filho, ele tem 2 dias de luto, que é o período chamado de nojo. Por que que nós, do Poder Legislativo, com tantas situações adversas na nossa cidade, comércio quebrando, as pessoas passando fome, violência, pandemia, eu tenho certeza que a doutora Thelma iria apoiar essa manifestação aqui, principalmente quando há um afrontamento ao regimento interno. Eu vou te explicar o porquê. O artigo 13, onde Vossa Excelência se ampara para continuar sentado nesta cadeira, ele fala assim, que excetuado o cargo da presidência, a vacância dos demais exigirá eleição suplementar a realizar-se no expediente da primeira sessão seguinte à ocorrência da vaga. Se Vossa Excelência entende que tem direito pelo regimento de ocupar esse cargo, a vice-presidente está vaga. E pelo regimento interno é obrigado ter eleição nessa sessão. E não cabe, não é discricionário ao presidente desrespeitar o regimento interno. Mas entendemos que Vossa Excelência não tem legitimidade.
pelo ofício, que em respeito à população bauruense e a esta Casa de Leis, nós gostaríamos que fosse lido. Vossa Excelência disse que ninguém se manifestou pela leitura desse requerimento, porque a matéria era do expediente. Esse requerimento foi protocolado hoje, às 10h30 da manhã, aonde existe a manifestação do seu consultor jurídico, que desde já declaramos impedido de participar de qualquer ato desse processo, por interesse direto, por ser o presidente nomeado por Vossa Excelência. Mas para que as pessoas entendam um pouquinho do que está acontecendo, o artigo 22 do Regimento Interno diz que o vice-presidente substitui o presidente em todas as suas ausências e impedimentos. Como o vereador Meira acabou de dizer, não é o caso. A previsão expressa para assumir o cargo de presidente é ausência ou impedimento. Não é nenhum desses casos. O artigo 13, onde Vossa Excelência se ampara, diz que, excetuado o cargo de presidente, a vacância dos demais exigirá a eleição suplementar. E não poderia ser diferente. Você não pode exigir deixar de excetuar, porque existe a previsão de ausência ou impedimento. E, nesse caso, por ser temporário, não seria exigidas as eleições suplementares, por um período provisório. Então, nesse caso, presidente, não há, o regimento interno é omisso, o que não lhe dá legitimidade. Isso não é uma ofensa pessoal, isso não é um desrespeito à memória da vereadora Thelma, a quem sim estou muito sentido, inclusive votei nela para vice-presidente quando o senhor foi candidato a vice. Tenho muito carinho por ela, muito. Mas assim como meu pai, que morreu numa quinta-feira enterrado numa sexta, na segunda eu estava trabalhando, presidente. Eu tenho certeza que a vereadora Thelma, diante de uma ilegalidade dessa, uma falta de legitimidade de um chefe de poder, ela estaria aqui nessa fronteira, nessa trincheira, defendendo a lei e o regimento interno. E volto a dizer, ainda que essa tese de Vossa Excelência vigore, não há legitimidade diante o regimento interno para continuarmos sem fazer a eleição do cargo que vagou. Como o vereador Meira disse, se tiver novas eleições, o senhor for eleito, parabéns. Não é um ataque à pessoa do senhor, não é um desrespeito à vereadora Thelma, muito pelo contrário. Não é fácil estar aqui nessa tribuna agora, enfrentando essa situação. Mas quando eu coloquei meu nome à disposição da população bauruense, foi para defender a lei, para defender regimento interno, para defender moral. E ainda que com dor no coração, doendo, é difícil, nós somos obrigados a enfrentar isso aí. Volto a dizer, como o senhor enfrentou ao nomear o consultor jurídico. E devemos entender que a nomeação de um vereador deve se preceder à nomeação de qualquer outro cargo, pois esse é o sentido e a razão desta Câmara. Faço minha inscrição na explicação pessoal e já adiantando que em momento algum esse vereador foi consultado sobre o uso, ou melhor, deixar de usar a palavra. Foi colocado em um grupo de WhatsApp, se todos concordavam, grupo esse que sequer o ex-vereador Ricardo Cabello foi tirado desse grupo. Muito obrigado. Obrigado, Excelência. Para a gente dar sequência aqui, só uma questão de ordem, a gente pede desculpas à família da doutora Thelma, porque nós gostaríamos de estar em luto nesse momento. Alguns pontos aqui que precisam ser esclarecidos. Primeiro ponto, o consultor jurídico, ele já, a partir de hoje, deixou de ser o presidente do PSDB, já está descompatibilizado.
Segundo lugar, o cargo administrativo de consultor jurídico nada tem a ver com o cargo de vereadores. Uma coisa é plenário vereador, a outra coisa são os trabalhos internos da Câmara Municipal que devem seguir. Terceiro ponto, o documento protocolado por Vossas Excelências foi protocolado às 9 horas e 55 minutos. Confere esse horário? Confere. Até às 10 horas, todos os processos os documentos que estão protocolados, eles entram no expediente do dia. Então, foi protocolado às 9 horas e 55 e estava, sim, no expediente. A questão da eleição de vice, quando a gente coloca lá no grupo e ninguém se menciona, ninguém posiciona, inclusive Vossa Excelência poderia ter se posicionado, era simples de falar, não, a gente gostaria que fosse dado, não tinha problema nenhum. Da mesma forma que poderia ter falado, queria usar a palavra, não tem problema. Né? Quando a gente coloca lá no grupo, a gente coloca como uma sugestão. As pessoas podem, a qualquer momento, se manifestar lá no grupo. Então, por isso que não foi dada posse ao vice hoje. Quanto ao Júlio César, que tomará posse hoje, eu falei com ele hoje pela manhã, tomará posse hoje, depois da sessão, eu tenho conversa gravada com ele no WhatsApp, que foi uma sugestão do Marcos de Souza, nem vereador Marquinho, porque eu sou colega dele antes daqui da Câmara Municipal, de que fizéssemos uma transição harmônica, porque nós estamos guardando o luto da Thelma. Apenas uma sugestão, isso está registrado em conversa de WhatsApp. Se o senhor quiser, eu repasso para o senhor na sequência. Tá bom? Próximo vereador inscrito, vereador Manuel Afonso Luzila. Eu abro mão da palavra em respeito à alma da querida colega doutora Thelma. Próximo vereador inscrito, vereador Marcelo Roberto Afonso. Eu abro mão da minha palavra em respeito à memória da doutora Thelma, mas antes queria deixar um versículo da Bíblia, que diz em Eclesiastes 1:2. Vaidade, vaidade, diz o pregador, tudo é vaidade. Salomão nos ensinou. Deus abençoe, deixo meus sentimentos para toda a família Thelma agora. Próximo vereador inscrito sou eu mesmo, Marcos Antônio de Souza, também em memória e respeito ao falecimento da doutora Thelma, abro mão da palavra. Próximo vereador inscrito, vereador Sérgio Brum. Em respeito à vereadora Thelma, eu abro a mão da palavra, senhor presidente. Obrigado, Serginho. Agora sim, eu acho que agora é o... Intervalo. Dispensa do intervalo. Questão de ordem, presidente. Deferido. Solicito a dispensa do intervalo regimental. Está deferido. Qual é o próximo? Está em discussão o pedido de dispensa no intervalo regimental. Ninguém querendo fazer uso da palavra está em votação. Aqueles que forem favoráveis permaneçam como estão e os que forem contrários queiram se manifestar. Aprovado por unanimidade dos senhores vereadores. Iniciaremos agora a ordem do dia. Em discussão única está o processo 1121. Parecer de ilegalidade do veto ao veto total, de autoria do Poder Executivo, autógrafo número 7.518, de 8 de dezembro de 2020, que dispõe sobre a obrigatoriedade de a administração pública municipal divulgar em seu site institucional a localização de todos os radares de fiscalização e os respectivos limites de velocidade. Autoria da Comissão de Justiça, Legislação e Redação. Questão de ordem, presidente. Deferido. Solicito o sobrestamento por uma sessão ordinária do presente. Está em discussão a solicitação do sobrestamento. Aqueles que... Está em votação, aqueles que foram favoráveis permaneçam como estão, os contrários queiram se manifestar. Está aprovado o sobrestamento. Passaremos agora à explicação pessoal e o vereador Brogo está inscrito e abre mão da palavra. Agora nós guardaremos 1 minuto de silêncio de todos os vereadores, a ex-vereadora Thelma Regina da Cunha Gobi,
do vereador Manuel Afonso Lozila ao senhor Luiz Marçal, também do vereador Manuel Afonso Lozila para Nancy Maximino Sanches e do vereador Rodrigues, Vanderlei Rodrigues, o pastor Ezequiel Sabino. Um minuto de silêncio, por favor. Podemos nos sentar? Nada mais havendo a tratar, esta presidência dá por encerrada a terceira sessão ordinária do dia 15 de fevereiro de 2021, às 13h44. Agradeço a todos pela presença.